Né? Pedro e Zé. Ah, mas eu não sei se nas opiniões... E o Edu tá no muro. E nas opiniões nós vamos acompanhar as opiniões aqui para ver de que lado estão. Sentindo, aqui, diretor, já pega aí já, diretor. Já tô sentindo uma divisão aí. Uma dividida, que delicinha. Ontem o Textor falou na CPI das apostas, né, que investiga a manipulações de resultados, com vários políticos lá, inclusive um pediu a contratação de zagueiros para o Botafogo. Importante, né? Olha. Importante. É cada uma, mas enfim. Então, esse próprio pedido já questiona, mostra, né? Você já pode falar, ele está dentro desse negócio aí que... Né? Então, esses dois que ele não tem a confiança estão dentro dessas... Vai, vamos embora. Bom, ele entregou um relatório, né? O Textor entregou um relatório ali com a inteligência artificial mostrando o comportamento dos jogadores para dizer que há uma manipulação de resultados e ela ocorreu no Campeonato Brasileiro recentemente. Vamos ouvir o Textor lá na CPI das apostas e, na sequência, nós vamos fazer uma introdução para a gente ouvir a Leila Pereira também. Vamos acompanhar. Muita gente diz que o senhor estaria fazendo tudo isso porque o objetivo é vender sua participação na SAF do Botafogo. Como você poderia responder essas perguntas? Não é a respeito da sua pergunta, mas eu diria que essa é uma pergunta mais estúpida que pode existir. Se eu quisesse vender a minha participação, eu não estaria dizendo as coisas ruins que estão fazendo aqui, não estaria falando de corrupção, que eu acredito que vamos demonstrar de forma conclusiva que o Palmeiras foi beneficiado da manipulação de resultado. No Vasco, no jogo do Vasco, particularmente eu acredito que ocorreu um tipo de erro que não ocorre pelo árbitro de VAR nas principais categorias. Foi um dos gols mais bonitos que eu vi em muitos anos e nós vimos que ele estava erroneamente foi colocado aí dentro da parte e foi anulado. Aquela linha estava inclinada para frente do ombro para incluir o pé do jogador do Palmeiras e o jogador do Vasco foi declarado como impedido. O que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. Bom, tá aí o Textor que falou do relatório, né, lá na CPI, e isso tudo em Brasília. Em São Paulo, e aí a gente vai vir para o debate depois, em São Paulo, horas depois, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi participar do Roda Viva, com os colegas da TV Cultura. E ela falou o que ela sente, né, do Textor, desse comportamento todo do mandatário do Botafogo. Vamos lá. Uma ação civil, sim, contra ele e pedido de abertura de inquérito policial para se apurar essas denúncias que ele está fazendo, que ele continua falando e não prova absolutamente nada. Eu acho isso uma aberração, eu acho isso uma vergonha, sabe? Muitas pessoas ficam pensando, gente, por que ele está fazendo isso? Por causa, inclusive até o próprio Romário perguntou se ele não queria vender o Botafogo. E ele chamou a pergunta de estúpida. Estúpida, mas o que eu vou te dizer, aí você sabe, não adianta você ficar elucubrando o que passa na cabeça dele. Eu sei o que passa na cabeça dele. Esse senhor, desculpa a expressão, é um idiota. Que às vezes se perde tanto tempo. Nossa, o que ele quis dizer com isso? O que ele quer? Ele não quer nada. O que esse John Textor está achando? Que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência nenhuma, sabe? Então, para se coibir isso, não é? O STJD, eu não estou dizendo como eles deveriam votar, mas eu acho que aqui nós estamos numa democracia, eu posso falar o que eu quero, não é? Esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro. Tá aí, essa Leila falando no Roda Viva. Ouvimos os dois lados. Pedro Ivo, essa briga toda, ela traz algum benefício para o futebol brasileiro? Tem lado certo ou errado? Qual a leitura que você faz dessa discussão? Benefício é se a gente chegar depois de uma investigação e falar, tá aqui, temos um problema, ele vai ser apurado, quem for culpado vai ser punido e a partir de agora nós temos mecanismos X, Y, Z para a NB. Eu não estou vendo isso ainda.
O que o Cajuru fala é bom a gente comentar, né? O Cajuru não disse que tem prova, ele disse que tem indício. A partir do indício, você vai investigar. Indício, outros órgãos também falaram que existiam. O próprio Textor falou que ele tinha indício. Aí agora surge a informação que o Textor, o tal áudio que ele teria, era sobre gente de dentro da CBF, que o áudio é muito claro. Isso tudo está muito ainda na esfera do vou ver. Uma coisa que eu acho que precisa ser debatida é que a grita é muito grande em público e na hora de apresentar a prova, ela é privada. É claro que fica todo mundo nessa curiosidade, nessa ansiedade de saber que prova é essa. Tem todo mundo, está todo mundo observando o movimento de entrada de bet, 18 dos 20 clubes da Série A são patrocinados por bet. Os maiores anunciantes do ecossistema do futebol brasileiro hoje são casa de apostas. Teve escândalo recente de jogador individualmente, não é manipulação. Que tomou o cartão, forçou o cartão, foi punido, foi banido. Está todo mundo muito curioso para ver onde isso vai parar. Só que o que tem há algum tempo é uma briga de clubes. É um Botafogo que perdeu o campeonato ano passado, é um Palmeiras que acabou virando para cima do Botafogo e foi campeão, é a Leila respondendo ao presidente do Botafogo, o torcedor do Botafogo ficando ao lado do Textor, o torcedor do Palmeiras ficando ao lado da Leila. Não tem ainda um debate razoável de, olha, está aqui uma prova e a partir disso a gente precisa trabalhar, se debruçar em cima dela. Indícios o Textor está falando que tem há muito tempo. Um relatório de inteligência artificial com movimentos atípicos. O futebol ele não é um jogo de videogame com movimentos esperados. O jogador tinha um padrão de 5 passes, no outro jogo teve um padrão errado de 8 passes. Eu acho que a gente precisa respeitar. Acho que a gente precisa respeitar e não debochar tudo que se diz. Só que o Textor também precisa se dar o respeito. E a gente debatia o treino de passe sobre boa vontade com o estrangeiro. Uma boa vontade exagerada, porque tem um gringo ali falando. Se fosse um dirigente brasileiro, talvez fosse ser taxado como folclore, como bobo, sabe? Então ali parece que para todo mundo para ver o gringo. O gringo está trazendo a novidade. Calma. Ele está apresentando indício, até agora ele não disse exatamente a que veio. Ele não apresentou ainda, porque vai ser em sessão secreta, vai ser aos órgãos competentes. O Ministério Público, em tese, estaria de posse disso tudo. Até agora, a gente não teve nenhum movimento. E quando a gente sabe que quando a coisa quer, vaza assim, mas num passe mágico, assim como coisa também em Brasília. Estranhei muito essa reunião privada secreta. Depois. Eu acho que assim, tem que ser tudo público. É de interesse público. O Mauro está aqui, repórter de muito tempo, o Enio foi, queria eu ter acesso a essa tal prova, trazer aqui, sempre repito isso. Mas me parece que é muito um jogo de narrativa. Eu vou dizer que tenho. Eu vou dizer que tenho indício, eu não tenho prova, mas eu tenho indício, eu não tenho... O tal áudio ainda não apareceu, o relatório da inteligência artificial. Então, isso aí não contribui para a clareza que o assunto pede. Isso aí só contribui para que a coisa fique turva. O debate hoje ele é turvo. Tem um indício, ninguém sabe qual é. Tem um áudio, ninguém ouviu. Tem um relatório de inteligência artificial que não se sobrepõe sobre um jogo. O futebol é um jogo subjetivo e de emoções. Ele não é um jogo de... Zé, para a direita agora. Zé, para o Zé vai girar, o Zé vai ter uma decisão errada, uma decisão certa. Ele não tem uma prova assim, tá aqui, depositaram 40 mil reais na conta desse... Para tirar o título do Botafogo. Desse juiz aqui, ele fez isso e tal. Vai falar até do Klaus aí, que ele tem... Eu acho que isso ele não tem. Ele tem essas coisas. Eu acho que essa linha aí tá torta. Isso acontece com a gente aqui às vezes, né? Claro, Você fala, isso tá tão ajustado que virou um termo. Essa linha aí parece que não tá e tal. Aí ele contratou uma empresa que falou para ele, essa linha aqui, você viu, do Vasco, Palmeiras, o cara fez um golaço. A Parece linha que está sendo editada. A linha é editada, ser veiculada. Isso é uma acusação grave. Mas, Pedro, aí que mora a declaração da Leila, Bubu, que ela pede uma punição exemplar e o banimento dele do futebol. E todo momento a Leila está chegando firme atacando. O que é banir o Textor do futebol? É para ele não trabalhar mais no futebol brasileiro, sair do futebol brasileiro. Ele hoje é dono da Hold, ele não trabalha diretamente. Quem trabalha é o senhor dele. Hoje ele tem outro julgamento, né? É obrigar, é desfazer o negócio dele com o Botafogo? Hoje tem outro julgamento só sobre aquele jogo do Botafogo e Palmeiras. Aquele lá. Hein, Bubu? Bom, vou tentar falar algo que é meio que cultural. A gente está no embate. Hoje é quase praticamente ali Botafogo e Palmeiras, Leila e John Textor, uma brasileira e um americano. A gente trabalha numa empresa americana, a ESPN pertence à Disney. O esporte americano é muito pautado em base de números, estatísticas. Né? Nós somos aqui, quase todo mundo aqui é comentarista, muita gente usa números para tentar explicar, né, resultado, o que aconteceu em campo, em quadra, tal. Nos Estados Unidos é muito comum. Então, acho que a cultura americana do John Textor fez com que ele fosse pesquisar, fazer levantamento, inteligência artificial, para tentar explicar, olha, tá errado isso aqui tá, o jogador não sei o que, não faz isso, não se comporta dessa forma, isso aqui tá errado, tal. Uma espécie de cultura americana que
aqui é completamente diferente. E aqui não é perfeita. A Leila, por exemplo, eu acho que ela está certa em cobrar as provas e pedir uma punição severa para o John Textor. Mas, por exemplo, ela não fez isso com o auxiliar do Abel, que nesse mesmo campeonato, no começo, ele falou que tinha um sistema para não deixar o Palmeiras ser campeão. Ele também tem que provar, amigão. Você falou que tem um sistema... O mesmo campeonato que o Palmeiras ganhou, o auxiliar do Abel veio falar que tinha um sistema, um esquema, para não deixar o Palmeiras ser campeão. Mas aqui nós criticamos também, né, Pedro? Qual foi a punição que ele recebeu? Ele foi ouvir, foi pedir desculpa, falou, não, me excedi, era nervoso e tal. O John Textor, não é no calor do jogo ali, né? Ele continua sustentando isso e eu acho que esse termo manipulação de resultados é o que tá pegando. Porque manipulação é um negócio criminoso, é um negócio ardiloso. E não tá sendo claro, né, Bu? Tá uma coisa muito no campo semântico, na questão de deturpar a narrativa. É manipulação? É esquema para prejudicar o Botafogo? É algo sistemático no futebol brasileiro que alguém tá levando vantagem? Tá muito turvo num debate que tem que ser claro. Por exemplo, tem que ser claro. A história do nosso futebol é turva. Quase todo o campeonato brasileiro vem alguém e fala, o campeonato tá manchado, o campeonato tá direcionado. O Abel quase sempre quem perdeu mesmo, é quem melhorou o futebol. Teve um Campeonato Paulista que ele perdeu de 3-1 do São Paulo na ida na final. Ele falou, o campeonato está inquinado. Foi o termo que ele usou, o português de Portugal. Que assim, já está armado para o São Paulo ganhar. Chegou na volta, ele ganhou de 4-0 e foi campeão. Então assim, já estou falando 2 campeonatos, um estadual e um brasileiro, que teve gente do Palmeiras insinuando, dizendo que o campeonato estava meio que armado, estava lá direcionado, e no final o Palmeiras acabou sendo campeão. Não é nada contra o Palmeiras, é que o Palmeiras é o sério da questão aqui com o John Textor. Mas se você pegar no passado, tem cara que fala, não, porque o campeonato, o dirigente torce para esse time, o dirigente está ajudando. Né? O STJD favorece, faz o julgamento. Aqui no Brasil, como é um país com um histórico terrível, grandioso de corrupção, quase ninguém acredita em instituição nenhuma. Quase ninguém acredita em ninguém. Todo mundo acha, tem sacanagem. A TV Globo armou para esse time aqui. É o tribunal, é o juiz. Ninguém confia, parece que ninguém confia em ninguém. Todo campeonato tem um direcionamento. Só que fica essa coisa turva. Dirigente fala um pro outro, a gente já sabe, só ajuda o Corinthians, só ajuda o Flamengo, só ajuda o não sei quem. Mas é bom também sinalizar, essa CPI não é a primeira. Ano passado a gente teve uma CPI também, tentou fazer uma engavetada, prova nenhuma, o relatório não tinha prova nenhuma, foi engavetada. Agora tem uma outra. Então assim, até que essa CPI ande, a gente não pode tratar também essa CPI como a maior régua da verdade do futebol brasileiro. Ela tem indício. Por exemplo, a primeira rodada. Uma coisa a gente achar, outra coisa a gente fazer uma relação. Nesse ano, primeira rodada. Eu só queria colocar uma situação aqui. Eu entendo, porque assim, porque tem a Leila de um lado, tem o Textor do outro, tem várias alegações e tal. Eu só queria saber se dentro desse relatório do Textor estão da inteligência artificial, fora do padrão, porque o padrão 5, padrão 8 e tal, tudo bem. Eu espero que as provas venham a público para realmente, de fato, a gente entender que isso é verdade ou não. Eu só queria saber se, caso essas provas vierem a público, se o Botafogo dele estará junto. Porque, assim, nós cansamos de ver quem entregou o campeonato para o Palmeiras foi o Botafogo. Por acaso, por exemplo... E aí, por favor, não estou sendo leviano e nem quero acusar ninguém. Estou partindo dentro dos princípios que ele fala sobre da linha de raciocínio da inteligência artificial. Por exemplo, o Tiquinho, quando chuta a bola para cima, isso também tem a intenção? A inteligência artificial também consegue entrar na cabeça e fazer a leitura se ele pegou certo, se ele pegou errado na bola? Olha lá. Por exemplo, se aí o Everton cai porque ele ia cair normal ou porque teve um desvio, a inteligência artificial consegue ver isso, a inteligência artificial consegue detectar que o Hendrick passou por 4 jogadores do Botafogo e ninguém fez nada? O caso que ele citou de São Paulo tomou 5-0 do Palmeiras, você acha que o São Paulo ia entregar o jogo pro Palmeiras? Ele insinuando que o jogador do São Paulo entregou pro Palmeiras? Isso daí, então, nós estamos vendo aí. Então, o time do Palmeiras deixou o time do Botafogo fazer o que tinha que fazer. Espalmou pro lado. Espalmou pro lado? Quer dizer, porque se você parte do princípio de que todos os... Quando você viu o Júnior Santos fazer essa jogada? Então, por que ele não faz isso em todos os jogos? Se a inteligência artificial, se há um padrão existente dentro dessa inteligência, eu estou só questionando aqui porque é legal a gente... isso daí.
Olha lá, olha o Endrick, dribla 5 jogadores, 6 jogadores. Isso daí está dentro da inteligência artificial do Endrick ou da defesa do Botafogo? Qual que é a análise? Tem uma série de coisas que a gente precisa questionar sobre essa questão do relatório da... Olha o zagueiro, o Adrielson. Ele esperou a bola quicar, a bola não quicou porque ela segurou no campo, porque é sintético, aí ele perde o tempo, ele vai lá e é expulso. Isso está dentro da inteligência artificial? Não, mas ele reclamou do jogo que ele era contra essa expulsão, né? Não, isso aí está sendo julgado agora. Não, mas ontem também na CPI ele fala desse lance. Aí acontece o seguinte, é um lance que a gente põe aqui na mesa, uns dirão não tinha que ser expulso, outros dirão que sim. Quando aconteceu, muitos comentaram aqui, é para amarelo, não, é para vermelho. É óbvio que ele está defendendo uma tese que ele fala, olha o que aconteceu, esse aqui não era para ser expulso. Aí é um indício dele de que o cara foi expulso para prejudicar. Mauro, mas o que eu falo sobre o indício, o gozado é que ele pega São Paulo e Palmeiras, quer saber em todos os jogos, se nos jogos do Botafogo, aí ó, a inteligência artificial vai analisar essa matada do Endrick? Não, nesse jogo aí teria que indicar o pênalti perdido. Que faria 4-1. Algo cristalino para o jogo. Essa questão dos relatórios da inteligência artificial. Então ele tem que fazer o relatório de todos os jogos. De todos os 18 da primeira rodada, os 18 da segunda rodada, de todos. Entendeu? Porque, assim, eu não consigo entender essa questão do... Eu estava observando, tem um jogador do São Paulo que no jogo anterior faz 5 passes, o padrão é 5 passes, e no outro faz 7. Mas aí, você viu o posicionamento do time adversário no primeiro jogo? Você viu o posicionamento do time adversário do segundo jogo? Existe um passe que você vai dar, você faz um movimento com o corpo e você erra. Isso daí é analisado, porque assim, eu particularmente, em relação a essa questão da inteligência artificial, analisando, explicar direito. E que ele colocasse também o Botafogo, porque o Botafogo tem que estar nessa discussão. Tem também. Tem que estar nessa discussão. Quantos pontos o Botafogo estava à frente de todos? Zé, agora o senador Jorge Cajuru disse que tem fortes indícios e que vão investigar. Isso vai demorar o ano todo. Aí a gente vai ter esse campeonato, a Leila cruzando com ele ou não, porque vai ter Botafogo e Palmeiras. Mauro, que isso, declaração agora. E vai ficar tudo em aberto. E tem uma questão também que a gente precisa situar, né? Não tem nada que político goste mais que holofote. E não tem nada que dê mais que holofote que futebol. Então vai se fazer um carnaval em cima de uma CPI, como sempre se faz, sabe? Então acho que a gente tem que andar também com um passinho um pouco devagar, porque nada que foi apresentado ontem difere do que vem sendo falado nas últimas semanas. É indício, não é prova. A inteligência artificial, a gente já falou aqui de relatório de inteligência artificial. O que se teve ontem de novo foi que o Textor diz que tem um levantamento que teria uma edição na imagem do VAR que vai para o público. Isso é grave. Porque aí, se ele não provar, isso é uma eração. Ele está colocando uma série de profissionais que trabalham com isso em xeque. Então, a gente está voltando num assunto pautado, sabe, por um Senado que gosta de holofote. E ano eleitoral. Mas isso é seríssimo. Quando ele vem a público e ele fala, o jogador do São Paulo que tinha um padrão de 5 passes e tem 8, ele está acusando. Isso. Ele está acusando, ele está fazendo uma acusação. E ele está jogando uma responsabilidade para dentro de um vestiário, por exemplo, no caso do São Paulo, que talvez não seja tão... Edu, o problema ele tem que responder. Alguém tem que perguntar para ele o que aconteceu com o seu Botafogo. A pergunta que ele não responde, o que aconteceu com o seu Botafogo? Essa a pergunta. O que aconteceu com o seu Botafogo, que estava ele acusa a melhor também campanha... 2022, os 2 campeonatos seguidos do Palmeiras. Aí não é nem o Botafogo, né? Ele falou sobre outros jogos. Vai falar de outros jogos. Só que é o seguinte, o que eu falei, aqui no Brasil, a gente criou uma cultura ao longo dos tempos de sempre desacreditar. Você vai lembrar dos anos 80, o cara fala, não, porque o José Roberto Wright pegou um avião para até entender uma coisa, é o torcedor. O José Aparecido de Oliveira, não sei o quê, é o esquema Parmalat, é o esquema não sei o quê. Um monte de acusação sem prova. É uma tradição nossa, infelizmente. Sim, mas uma coisa é o torcedor, uma coisa, por exemplo, é o treinador falar depois de um jogo, foi errado, isso, aquilo e tal. Eu entendo, eu tô dentro disso daí. Agora, uma coisa é o presidente vir a público e o que ele está fazendo, ele está acusando, Bubu. Quando ele fala que um jogador do São Paulo tinha um padrão de
de 5 e no tal jogo tinha um padrão de 8, que ele falou que mudou, ele está acusando, ele está insinuando que o jogador do São Paulo ou o jogador de qualquer outro clube que esteja ou que estiver nesse relatório, eles fizeram manipulação para beneficiar o Palmeiras ou beneficiar o Flamengo ou o Fluminense, sei lá, qualquer time que seja analisado por isso. Isso é sério. Para você acusar um jogador, você tem que ter prova, cheque, não só a instituição, porque a instituição não preciso nem falar, mas ele tá colocando em xeque a honra dos jogadores, ele tem que ter prova. Tem, com certeza. Tem que ter prova para isso. Muito bem, olha, e amanhã o Botafogo joga contra o Universitário na Libertadores. E se tiver, nós viremos aqui depois e falar, beleza, ótimo, obrigado. Exato. Agora, como é que funciona? E o Palmeiras, enquanto isso, está no Equador, vai jogar contra o Del Valle. E o Vinícius Nicoletti tem informações para a gente. Fala, Vinícius. Alô, Eduardo de Menezes, meu companheiro, grande abraço para você, abraço a todos os companheiros, pessoal que acompanha o F90. Já estamos aqui no estádio Banco de Guayaquil, estádio do Independiente Del Valle em Quito. É aqui que o Palmeiras vai fazer o terceiro jogo dessa fase de grupos. Vai enfrentar essa altitude de 2.850 metros. É um estádio pequeno, capacidade para 12 mil torcedores, mas muito aconchegante e o principal, gramado perfeito. Isso o técnico Abel Ferreira não pode reclamar. Inclusive, ano passado, na final da Recopa Sul-Americana, o Flamengo veio aqui, perdeu por 1-0, o jogo inteiro com chuva, eu estava ali atrás do gol e os rubro-negros elogiaram bastante o gramado, mesmo com chuva. Então, nesse quesito, Abel Ferreira não pode reclamar. O Palmeiras chegou a Quito na noite desta segunda-feira e veio com a delegação completa. Apenas os 3 jogadores que estão machucados ficaram de fora. O Dudu e o Bruno Rodrigues, que estão se recuperando de cirurgia, e o Zé Rafael, que está com dores nas costas. E a principal dúvida do Palmeiras, o Palmeiras que vai fazer um treinamento na parte da tarde nesta terça-feira. Rafael Veiga, porque o time vem de um desgaste tremendo e o Rafael Veiga vem de 12 jogos consecutivos como titular. Na última entrevista coletiva, depois do jogo contra o Flamengo, o Abel Ferreira reconheceu que o jogador de meio campo está cansado e pode ganhar uma folga, um descanso nesse jogo contra o Independiente Del Valle, começando no banco de reservas. Então, essa é a grande expectativa e aí fica a dúvida como ele vai armar o time sem o Veiga. Deve continuar com os 3 zagueiros, o Luan, o Gustavo Gomes e o Murilo, e aí no lugar do Veiga ele pode colocar um time mais ofensivo no ataque, com o Rony, com o Lázaro, ou então reforçar o meio campo com o Gabriel Menino. O certo é que o time do Independiente Del Valle é muito forte jogando em casa. Pra você ter uma ideia, em 31 jogos de Libertadores, jogando em Quito, o time só perdeu uma vez e foi para o Palmeiras na fase de grupos de 2021. Não foi nesse estádio, mas o Palmeiras conseguiu a vitória exatamente com o gol de Rafael Veiga, gol de pênalti aos 43 do segundo tempo. Então é um time muito forte, conhecido como Mata Gigantes, porque na Libertadores de 2016 o Independiente Del Valle conseguiu eliminar o River e o Boca na mesma edição, chegou a vice-campeão. Outro detalhe, Edu, por aqui em Quito, é que a imprensa local destaca o confronto de 2 joias. Do lado do Palmeiras, o Endrick, 17 anos, já vendido para o Real Madrid. E do lado do Independiente Del Valle, o Kendry Páez, jogador de 16 anos, que também já está vendido para o Chelsea da Inglaterra. Ele só vai quando completar a maioridade, assim como o Endrick, em 2025 e já faz parte da seleção equatoriana. Então, é a dúvida aqui, é o destaque nos jornais. Quem leva melhor nesse duelo, Endrick ou Kendry? A pergunta fica para vocês aí no estúdio. Abraço, Edu, até a próxima. Valeu, Vinícius. Valeu. Opa! Chegou o WhatsApp antes da gente ir pro break. Coloca aí na tela. Vamos ver quem que mandou o vídeo. Olá, pessoal do F90. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Du. Boa tarde, pessoal aí da mesa. Uma honra estar aqui falando com vocês. Ai, gente, sabe, já deu, né, o chororô do John Textor. Incrível como a inteligência artificial viu queda de desempenho em todos os jogadores, menos no time que teve a maior queda de desempenho da história da humanidade. Então, John, sabe, a única manipulação que teve é a má manipulação de um gestor com um clube. Se você não sabe cuidar de um clube que nem eu, querido, chora na cama que é lugar quente. Quer aprender o que aconteceu naquele campeonato? YouTube, como fazer pipoca. Beijo, querido. Beijo, pessoal da 90.
Olha aí, provocativa, né? O Lipe Araújo, que faz a Leila lá no... Leila Cover. Lá no Palmeiras, é um sucesso danado. Ai, ai, ai. Palmeiras e Botafogo, o campeonato que ainda não terminou. Vamos para um intervalo. Ela viu isso caindo como uma bomba no final da manhã, mas parece que o Fluminense já sabia da notícia, foi apurar, não puniu no dia. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, por favor. Duel quarteto, né? John Kennedy, Cauã Elias, Arthur e Alexander. O Fluminense não concentrava há muito tempo, né? O Fluminense meio que tinha abolido a concentração, por entender que não fazia mais sentido. Mas na véspera do jogo contra o Vasco, primeiro por entender que era um jogo muito importante, né? O Fluminense poderia bater um recorde negativo de clássicos sem vitória, e também para controlar algumas situações que já vinham ocorrendo, de indisciplina, de exagero, de desleixo, de falta de compromisso de parte do elenco. E 2 nomes dos 4 que foram punidos, né? O John Kennedy e o Alexander, já vinham um pouco na mira da comissão técnica, com outras situações. Não foi apenas simplesmente o caso da última sexta-feira, concentração véspera do jogo contra o Vasco, no hotel na Zona Oeste, ali na região do Parque Olímpico. O que aconteceu? Esses 4 jogadores promoveram um encontro com convidados, ou convidadas, ou festinha, como você queira chamar, durante a noite. Isso não foi flagrado no exato momento que aconteceu. Após o jogo, o Fluminense foi informado por funcionários do hotel que tinha ocorrido esse episódio. E aí se reuniu, decidiu pela punição. E não foi somente por esse caso, repito. É algo já recorrente. Quando a gente vê queda de rendimento, quando a torcida vinha questionando que o John Kennedy não vinha entrando, que o Alexander não vinha participando, a comissão técnica já vinha incomodada com o comportamento desses 2 jogadores. Então, essa repetição, esse episódio de sexta, essa punição agora, 2 jogos fora, que ajuda a explicar também muita coisa que acontece dentro de campo. Então, foi o que aconteceu. O Diniz muito insatisfeito, principalmente com nomes como o John Kennedy, principalmente, né, e o Alexander. Gente que ele entende que ele pegou pelo braço, defendeu de crítica, falou que tinha que dar outra chance, acreditar no ser humano, e acabaram traindo um pouco, rompendo um pouco essa confiança do ano passado para esse. Desde o início do ano já há um holofote, já há uma preocupação, já há uma lupa ali no comportamento desses jogadores. Agora acabou sendo estopim, veio a público. O Fluminense não divulgou exatamente o motivo, falou apenas em indisciplina, mas foi isso, uma festa, convidados fora do horário. Aquilo que talvez não dialogue muito com concentração, né, Edu? Concentração demanda você estar focado no jogo, que não foi exatamente o que aconteceu. Hein, Pedro? A concentração havia sido pedida pelos jogadores mais experientes. Os jogadores pediram esse movimento. Marcelo, Felipe... Né? E não foi por acaso, Mauro. Por que queriam? Porque eu via há 10, 12 jogos sem ganhar um clássico. Né? Tinha a história, o Diniz, que agora vocês vão falar e tal. Ficou 13 jogos sem ganhar clássico. Enfim, ganhou Libertadores e tal. E por acaso foram concentrar no hotel que mora o Diniz e a comissão técnica. Só isso. Só que o Diniz mora numa parte lá mais residencial e tem a parte do lado. A festa foi lá porque a concentração foi lá. Aí o Diniz só soube, o cara também do hotel não falou isso no sábado, porque se fala, talvez o Diniz tivesse que tomar essa atitude, que o John Kennedy participou do jogo, né? Talvez ele não participasse do jogo, mas só soube depois que o funcionário... E lembrando que festas em hotéis, o Wagner vira Wagner Love depois do Carmino Colombini, técnico no Palmeiras, também ficar sabendo de um assunto, ele ganhou esse apelido de Love para a sequência da carreira dele. E o seu apelido, Edu? Bubu Love. Bubu é... o seu? O meu é... Você fazia festa em hotel antes de cobertura? Eu não fazia. Esse negócio de festa em hotel, nunca. Tá. Não façam isso, hein? Eu conheço muito o Rio e acho que a festinha, inclusive, foi no meu pedaço, na minha quebrada ali. Realmente é um lugar muito atraente, muito divertido. Não, Bubu, é sobre o Fluminense, não sobre você. Não, então, que ele perguntou pra mim, Bubu Love, não sei o que Bubu Love, você. Eu realmente, eu não posso falar muito digamos assim, da vida privada dos atletas, de que curtem a vida e tal, porque eu também tenho Ferris Bueller como ídolo, né? Sou do mantra curtindo a vida doidada, então eu não posso ficar criticando. Isso aqui é muito Só que eu lembro, por exemplo, o Leão... Eu vou voltar amanhã aqui, não sei porquê, mas eu volto. É engraçado. Demais. Por isso que eu tenho que ficar aqui, eu achando graça de tudo. Do Leão. Mas e a festinha do Fluminense, Bubu? E a festinha do Fluminense? Os casos, cara, mas você vê, o John Kennedy entrou e ganhou o jogo, né? Então você acha... Você já participou de uma festinha assim? Várias. Bubu Love! Agora, Bubu Love, você falou que ele entrou, jogou, foi bem... Você vê...
A leveza, o Romário, que a gente leveza. viu ali como político falando, o Romário não é muito de beber, ele não gosta de álcool, né? Mas o Romário ficava na noite. Mas isso é uma outra questão, né? A festa deu leveza. Cada um faz o que é na folga, na vida. Não era folga, não né? era folga. Foi criada uma concentração. E eu acho que, já, como o Pedro Ivo já falou aqui e tal, eu lembro do Leão, muito dirigente contratava o Leão como técnico, porque ele escutava, ouvia, que estava tendo excesso aqui, ali, noite, balada, não sei o quê. O Leão chegava como treinador para falar que o Leão é aquele cara que tem efeito imediato. Ele chegava logo, chegava assim, treino amanhã, 8 da manhã. Aí tu, ai caramba, 8 da manhã. Que é pra você pegar os baladeiros. Pô, o cara já sai ali, aí ou não chega atrasado, ou chega mamado. Não sei e no Flu? Então, no Flu, acho que foi esse pedido de concentração que, como disse o Pedro, eu tô tentando entender. Já foi uma forma, agora vamos pegar esses caras no flagra, vamos quebrar essa barata. Não foi exatamente no flagra. Não, mas eles é aquela história. Eles O Diniz, ele bate muito na tecla, né? De levar os caras, não entender apenas como máquina, como, sabe, se rendeu, se não rendeu, entender como ser humano. Então, se é bom para os caras, vamos deixar um pouco mais livre, se é melhor dormir em casa, se apresentar, vamos fazer. Aí o que o Mauro falou. Você está no ambiente no dia a dia, você sabe quando a molecada está esticando a corda. Aí as lideranças se reúnem e falam, vamos concentrar que é melhor. Porque esse cara está acostumado, ele resolve em casa, um jogo, é clássico. Aí você faz isso. Aí justamente na concentração, na primeira que você vai concentrar, véspera de um clássico, o Fluminense criticado, o Fluminense questionado, não ganha clássico. Vamos concentrar. Aí essa molecada que você já defendeu publicamente, vai lá e traz tua confiança. Sabe? É isso que pega. É muito mais do que exatamente a festinha em si. Vamos combinar. Esse é o ponto. A festinha em si acontece em tudo que é lugar. Sim. Você às vezes abafa, você às vezes chama e puxa a orelha, você às vezes dá um come público na frente do vestiário. Mas dessa vez foram 4, 2 deles, que a torcida tá abusando. Não, por que não usa? Como é que o Diniz escala o John Kennedy? E a explicação surge agora. Ou seja, a queda de rendimento já vem no treinamento. A temporada, o comprometimento já não é como no ano passado. Sabe? A galera mais graúda, os senadores ali, os líderes já estão de olho. Aí na primeira concentração você dá uma dessa, então, é isso, você pune. O John Kennedy acho que é o caso mais específico, porque ele virou o ídolo do clube, fez talvez o gol, acho que o gol mais importante da história do Fluminense ele fez, né? O John Kennedy. E já tinha ele... eu acho que ele tem só que aproveitar a oportunidade de jogar futebol, porque são privilegiados os jogadores que jogam futebol numa liga grande como o futebol brasileiro. Passa muito rápido. Então, quando você menos espera, já acabou a sua carreira, né? E aí você vê que você poderia ter feito diferente. As coisas, elas se apresentam não só para jogador de futebol. Tudo aquilo se apresenta, né? Se apresenta para todo mundo. Aí você tem que fazer as escolhas, você tem que saber o que é o certo e o que é o errado. Como eu falei, eu não conheço o John Kennedy, eu não tenho intimidade para chegar para ele e falar assim, ó, abre mão disso, faz aquilo, tal. O que eu vou falar aqui, praticamente o Fernando Diniz já deve ter falado para ele, ou fala para ele, Diniz, né, ou fala para ele todos os dias. Que trata ele como filho, né? E fala para ele todos os dias. A única coisa que eu posso dizer é a carreira de jogador de futebol passa muito rápido. E se engana aqueles que pensam que a carreira ela é eterna. Que quando eu parar, todo mundo vai me tratar como jogador de futebol. Não. Se engana, né? Então é só isso, tomar cuidado e lembrar que a vida é uma só. E esse quarteto já não enfrenta o seu Porteño e o Corinthians, né? Então estão ali punidos. Tem até uma nota do Fluminense, se vocês quiserem colocar na tela, para a gente já ver a postura do Fluminense em relação a isso. Mas, José, você falou do Fernando Diniz, você conhece bem a fera, né? Sim, eu conheço, eu conheço o Fernando Diniz, joguei salão com ele a minha vida inteira. Conheço o professor Wagner, que era o meu preparador físico quando eu subi no Corinthians, do júnior para o profissional, ele era o preparador físico, ou seja, eu tenho uma amizade de mais de 30 anos com essas pessoas, né? Então eu sei o caráter, a forma, o profissionalismo, a seriedade que eles encaram a profissão. Então por isso que eu acho que tudo aquilo que eu falar aqui é em vão, porque provavelmente o John Kennedy ou todos os outros jogadores que participaram ali já escutaram isso do Fernando Diniz, de uma certa forma. Né? Então, cabe às pessoas que estão mais próximas ali entenderem as necessidades, porque cada um tem uma necessidade. Quando eu joguei, a gente não tinha essa globalização de informações, não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha uma série de coisas que hoje neste mundo proporciona uma certa facilidade, entre aspas, para os jogadores. E acaba também se transformando num vício escondido, né? No vício silencioso, em que você não percebe.
E isso tudo te traz coisas boas, né? Te traz benefícios. Você tem uma foto, várias curtidas, das curtidas você tem né, mensagens diretas, aquelas coisas todas que hoje em dia você tem um acesso muito fácil e outras coisas também. Por isso que eu acho que as pessoas que estão no dia a dia conhecem as necessidades de cada um, porque cada um tem uma criação, cada um tem uma forma de entender como é a mensagem dada pelo Fernando, pelo professor Wagner, né? Então, eu sei que eles estão em boas mãos. Acho que isso não deveria ficar só no afastamento, não. Acho muito... Não? Não, acho muito pouco. Às vezes o cara vai até achar bom. Mas isso aí vai pegar no bolso. Tem que pegar no bolso, tem que ter uma multa. Senão o cara, a gente não ia jogar mesmo. Pra que a gente vai fazer essa viagem? Vamos fazer uma festinha enquanto isso. Vai ser. Eu ia viajar até lá para jogar, eu ia não sei o quê, não ia jogar, ia ficar na reserva, talvez um ou outro. Histórias do Kennedy e do Alexandre parece que vem desde o ano passado. Então, acho que assim, eles prejudicam o clube. Opa, vamos lá. Já ouvimos. Estava aqui esperando o presidente terminar. Mande seu vídeo. O Zé pediu, você atendeu e vai aparecer no F90 agora. Olha lá. Vamos ver. Ei, galera do Futebol 90. Meu nome é Pedro, tenho 7 anos. Eu sou tricolor, mas eu gosto do Flamengo também. Apesar do Flamengo ter 7 desfalques, o Bolívar vai jogar na sua casa. O Flamengo deve perder esse jogo e também é na altitude 3.500 metros de altitude. É bom. Eu acho que o Bolívar ganha. Aí, no Atlético Mineiro, eu apoio no Atlético Mineiro contra o Peñarol. Por quê? Porque o Atlético Mineiro vem preparado e vai com força total. Já no jogo do Grêmio, o Grêmio vai perder para Estudiantes porque é lá na Argentina. Para fechar no confronto de quinta-feira, que vai ser Fluminense e Cerro Porteño, acho que o Fluminense vence esse jogo por 1-0. Fala família, fala família F90. Diretamente do Rio de Janeiro aqui curtindo o feriadão, né? Feriado de São Jorge, dando aquela descansada, curtindo aqui a terça-feira aqui, ó, no F90. E esse ano o Flamengo vem forte, hein? Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Será que vem uma tríplice coroa? Elenco, técnico, time o Flamengo tem. Agora é saber como que o Tite vai encaixar essas peças e fazer o Flamengo campeão em 2024 ganhar alguma coisa, porque 2023 foi decepcionante, né? Valeu, família. Fala aí, galera da F90, beleza? Hoje eu estou do orelhão não, hein? Estou gravando de casa, hein? Rodrigo Bueno, concordo com você, hein? O Tite não parece ser técnico, parece ser um filósofo. Como é que ele vai poupar tanto jogador assim na altitude, cara? Pelo amor de Deus, a ciência tá enganada sobre isso daí, hein? Muito time joga lá e dá conta do recado, hein? Só no Flamengo que tá acontecendo isso daí, hein? Começo de temporada e o Tite já começa a inventar. Rodrigo, concordo com você, hein? Daqui a pouco a nação rubro-negra vai gritar, cadê Jorge Jesus? Volta, Jorge Jesus! Galera, um abraço pra vocês, hein? É o Gerson Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro, hein? Tamo junto, hein? Fui! E o Paê volta daqui a 2 semanas, hein? Isso aí que eu falo. Isso, hein? Valeu! Estamos sentindo falta aqui. Olá, F90. Fala. Boa tarde a todos aí. Aqui Chico de Pindamonhangaba, Palmeiras. Eu sei que vocês vão entrar no assunto daqui a pouco, já vi a chamada aí. Eu queria dizer o seguinte: se eu tivesse a oportunidade de estar nesse interrogatório aí, né, nessa CPI, eu perguntaria ao excelentíssimo senhor John Dexter como ele explicaria, né? Como ele explicaria aquele 4-3 do Palmeiras, né? Aquela virada histórica, memorável para nós palmeirenses. Eu perguntaria para ele se teve algum esquema naquilo lá. Ótima tarde a todos aí. Muito bem, adoro os vídeos, são sensacionais. O Zé pede, o povo atende, viu, Zé? E o garotinho? O garotinho já mandou todos os resultados. Pedrinho vai ser cobrado agora, comentarista infantil. Comentarista tá crescendo muito, a base vem forte, viu? Aqui o F90, inovações. No Dia das Crianças vamos trazer comentaristas mirins, tá bom? Tem o Cadu pra indicar pra vocês, então, bom menino. Eu sou uma eterna criança, eu sou infantil sempre.